Boa noite a todos. Me chamo Marlene Soares, eu sou professora do Departamento Acadêmico de Química e Biologia, e é com imensa satisfação que, em nome da comissão organizadora, eu dou as boas-vindas e agradeço a todos os que estão prestigiando a programação do terceiro SINDACB. Agradecemos ao professor mestre Pablo Alves Marinho por ter aceitado o nosso convite e estar aqui participando do evento. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço o convite. A sua palestra estava sendo muito aguardada por todos os participantes. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Fico feliz aí pelo pessoal ter se interessado e tenho certeza que será uma excelente palestra para todos. Que bom, muito obrigada. O professor mestre Pablo fez graduação em farmácia com habilitação em análises clínicas e toxicológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem especialização em análises clínicas e toxicológicas também e mestrado em ciências farmacêuticas com ênfase em desenvolvimento e validação de métodos cromatográficos e espectrométricos, me desculpe, para determinação de drogas de abuso e pesticidas, também pela Universidade Federal de Minas Gerais. É perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, onde trabalha no Laboratório de Química Forense do Instituto de Criminalística de Minas Gerais. É membro da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, Sociedade Brasileira de Toxicologia e da Academia Brasileira de Ciências Forenses. É professor do Centro Universitário UNA e das Academias de Polícia Civil e da Polícia Militar de Minas Gerais. É editor-chefe da revista Criminalística e Medicina Legal e é autor de inúmeros artigos e capítulos de livros. Como vocês podem perceber, o professor é muito renomado, né? E por isso estamos muito honrados com a participação dele nessa noite. Eu lembro a todos que nos acompanham que as dúvidas e perguntas serão colocadas no chat no final da palestra. E com isso, professor Pablo, eu lhe passo a palavra. Ok, obrigado, Marlene, pelo convite. Agradeço a organização do evento. É sempre um prazer participar de eventos como esses para falar um pouquinho sobre a minha carreira, a minha experiência enquanto perito criminal. Então, espero aí durante esses poucos minutos que a gente tem aqui, que eu possa apresentar para vocês a perícia criminal no Brasil e, quem sabe, motivar alguns de vocês que estão me ouvindo a prestar o concurso público para a carreira de perito criminal, seja no estado de vocês, ou aqui, né, no meu estado, em Minas Gerais, ou em outros estados da União, porque realmente é uma área de atuação muito interessante, onde o engenheiro químico, né, ele tem muita aplicação prática dentro da perícia criminal, tá? Então, nós vamos falar, eu deixo aí, acredito que vocês estejam vendo o meu slide, está, professora? Vocês estão vendo o meu slide? Acho que vocês vão... Isso, perfeito. Então, eu deixo aí, né, o meu Instagram, e para quem quiser me seguir, no Química _ Forense, tá aí o QR Code também, vocês podem apontar o celular para o QR Code que vocês irão direto para o meu perfil, lá vocês terão um conteúdo bem interessante sobre química forense, tá? E perícia criminal e ciências forenses como um todo. Eu sou um apaixonado pelas ciências, né? E pude me realizar trabalhando com ciências forenses, e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha carreira, né? Já há 15 anos dentro da perícia criminal aqui de Minas Gerais, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho
sobre a importância da química forense para a justiça criminal. Como que a química forense ela pode auxiliar a justiça criminal a sentenciar pessoas culpadas, né, de praticarem crimes, diversos tipos de crimes, e também inocentar pessoas realmente inocentes, tá? Então, espero todos vocês lá no meu Instagram. Então, a professora já falou, né, um pouquinho de mim. Eu sou farmacêutico, mestre em ciências farmacêuticas. Toda a minha graduação e pós-graduação foi feita aqui em Minas Gerais. Sempre trabalhei com a parte de análises toxicológicas, análises químicas, desde a minha graduação, e aí vi a oportunidade de aplicar os meus conhecimentos obtidos no curso, né, de graduação em farmácia na perícia criminal. Né? E a perícia criminal, como a gente vai ver, ela tem uma proximidade muito grande com a ciência, né? Sem ciência, né? Sem ciência não existe perícia criminal, tá? Então, isso que me chamou muita atenção quando eu prestei a prova, né, para o concurso público para perito criminal em 2005, aqui em Minas Gerais, tá? Eu convido todos vocês também a entrarem no site e no Instagram da revista Criminalística e Medicina Legal. Lá vocês terão também acesso a conteúdos, artigos publicados aí por peritos e pesquisadores das diversas áreas de ciências forenses, tá? Eu gostaria de apresentar para vocês, né? Vocês estão aí no Paraná, eu aqui em Minas Gerais. Aqui está muito calor, né? Eu acho que aí também, no estado de vocês. E é muito bacana o que a tecnologia nos permite, né? A gente dialogar com diversos profissionais, estudantes de estados longínquos, né? Caso não existisse a tecnologia, talvez a gente não estaria tendo essa palestra. Então, eu tenho falado bastante nesses tempos de pandemia para vários alunos e graduandos e pós-graduandos de diversos estados do Brasil. Então, é uma maneira que eu venho tentando divulgar as ciências forenses e o trabalho do químico forense, né, dos peritos criminais, para todos aqueles alunos que têm interesse e almejam no futuro ingressar na carreira. Então, essa é a estrutura da perícia criminal aqui em Minas Gerais. Nós temos uma superintendência de polícia técnico-científica, que é vinculada à Polícia Civil de Minas Gerais, que coordena os nossos institutos, né, o Instituto de Medicina Legal, que possui várias áreas, né, como o setor de toxicologia, de patologia, antropologia, sexologia, psicopatologia, odontologia e radiologia. Então, lá trabalham peritos criminais, peritos odontologistas, médicos legistas, né, nas suas respectivas áreas de atuação. O Instituto de Criminalística, que é onde eu trabalho, ele é composto pelas seções de perícias externas, que são aquelas áreas da perícia onde o perito vai até o local de crime, fazer o levantamento, o estudo do local de crime. Então, aí a gente pode citar o setor de crimes contra a vida, patrimônio, acidente de trânsito, engenharia, meio ambiente, né, entre outros. Temos os setores de perícias internas, onde os peritos trabalham internamente, recebendo esses vestígios coletados pelos peritos dos locais de crimes, como, por exemplo, os setores de documentoscopia, papiloscopia, contabilidade, áudio e vídeo, informática, né? Crimes crimes cibernéticos, fonética forense, entre outros. E temos a divisão de laboratórios, né, que é composto pelo laboratório de balística, o laboratório de biologia e o laboratório o qual eu trabalho, que é o de química e física legal, né? Já há 13 anos trabalhando nesse laboratório. Então, eu me considero, né, que hoje eu tenho uma bagagem tanto teórica como prática muito interessante, e cada vez mais eu me apaixono, né, por essa área, porque ela é muito desafiadora, né? Cada dia de trabalho é um desafio novo, é uma amostra nova a ser processada, um vestígio novo a ser analisado, e uma responsabilidade também social, né, em termos de segurança pública muito grande.
E nós temos, né, o estado de Minas Gerais, um estado muito grande em termos territoriais, né, em termos populacionais também, são 20 mil habitantes, 853 municípios. Então, nós temos setores de perícias no interior do estado, cerca de 65 unidades perícias espalhadas por todo o estado de Minas Gerais, para poder atender todos os 853 municípios, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Tá? Inclusive, algumas dessas cidades contam com laboratórios, né, para fazer identificação de drogas de abuso. Aqui um panorama nacional da perícia criminal, né, um levantamento que a Associação Brasileira de Criminalística fez. Em verde são aqueles estados onde a perícia criminal já se desvinculou da Polícia Civil, é um órgão autônomo atualmente, como é o estado de vocês, né, do Paraná, que eu pesquisei e verifiquei, né, a perícia criminal no Paraná, ela é chamada de polícia científica, né, alguns estados adotam essa terminologia, vocês têm uma divisão aí bem interessante, tanto da parte de perícia, como de concurso público também. Vocês podem ver que Minas Gerais está em branco, porque os estados em branco estão ainda vinculados à Polícia Civil, assim como é também a perícia da Polícia Federal, né, que está dentro da Polícia Federal, e vocês tiveram aí, né, um concurso público relativamente recente, em 2017, onde, segundo o edital, né, vocês têm uma particularidade aí de selecionar os cursos de graduação que são permitidos, né, que estão aptos para os profissionais concorrerem à vaga de perito criminal, né, e engenharia química, farmacêutica foram contemplados, salvo engano, na área 2 do concurso do estado de vocês, né, o salário atual no Paraná em torno de R$ 9.200, tá? É uma média próxima da média nacional, que gira em torno disso, 9, 10 mil reais, e vocês têm uma estruturação, como eu mostro aí no slide, né, os setores, né, que a perícia do Paraná tem, das seções internas e externas de perícia, essa categorização, né, esse organograma da perícia varia muito de estado para estado, né, então vocês têm muitos setores aí semelhantes aqui de Minas Gerais, outros um pouco diferentes, mas eu coloco aí para vocês. Vocês também têm unidades de perícia no interior do estado, do Paraná, né? Todas essas cidades aí, vocês possuem peritos para atender todo o estado. E vocês têm os laboratórios forenses, né? Vocês têm o laboratório de ciências químicas e biológicas, bioquímica forense, toxicologia forense e genética molecular forense, né? Um pouco diferente do que a gente tem aqui em Minas Gerais, mas como eu falei para vocês, essa divisão ela é muito particular de cada estado, né? Quais setores existem, como esses setores atuam, quais são os exames que eles fazem. Então, existe uma autonomia entre os estados para, né, gerir a perícia de cada uma dessas unidades da federação, tá? Bom, então, o que é a criminalística? A criminalística, gente, é a aplicação da ciência para responder perguntas, demandas da área do direito penal, né? Então, sempre que a justiça criminal precisar da ciência para responder alguma pergunta que auxilie na elucidação de um caso, nós estaremos diante da criminalística. A criminalística que estará atuando ali para produzir essas provas científicas, essas provas materiais que vão ser utilizados nos inquéritos policiais e depois na justiça criminal, tá? Então, a perícia criminal, nas suas diversas áreas, perícias internas, externas e divisão de laboratórios, laboratórios forenses, eles podem fornecer respostas, né, para o delegado de polícia, para o promotor, para o juiz de direito criminal, a chegar, né, numa conclusão, por exemplo, né, são as 5 perguntinhas, né, que do inglês, né, possuem W aí na sua palavra, né, que a criminalística, ela possui metodologia científica para chegar na resposta dessas perguntas. Por exemplo, quem, né, quem seria o autor desse crime, ou quem é a vítima desse crime, em casos de corpos
encontrados, né, em decomposição, por exemplo, o que aconteceu naquele crime, que tipo de crime ali ocorreu, onde esse crime se deu, será que foi no local do encontro do cadáver ou ele se iniciou em outro local e o cadáver foi abandonado ou desovado naquele local, né, distante? Quando ocorreu aquele crime, né, ou quando houve aquela morte, há um dia atrás, há 2 dias, 3 dias, né? Como ocorreu esse crime, né? Por que meio se deu aquela ação criminosa, se foi a utilização de uma arma de fogo, de um veneno, de um solvente orgânico, etc. Então, todas essas perguntinhas aí a gente consegue aplicar a ciência, né, de forma a fornecer provas materiais ali que esclareçam, ou pelo menos auxiliem no esclarecimento de vários tipos de crimes que estão lá listados no nosso Código Penal, tá? E aí, juntando essas provas, a investigação policial, ela vai usar outras provas, que são provas testemunhais, né? Provas subjetivas, que a gente fala. A perícia, ela trabalha apenas com provas objetivas, tá? Cabendo aí aos investigadores de polícia coletar as provas testemunhais subjetivas para responder, né, a outra perguntinha, que seria o porquê ocorreu aquele crime, qual foi a motivação do crime, tá? Então, respondendo todas essas perguntas aí, né, usando provas periciais e provas testemunhais, dentre outras provas, o delegado de polícia, ele consegue apurar aquele crime, né, elucidar aquele crime e denunciar, né, a pessoa ou as pessoas que praticaram aquele delito, né? Então, a prova pericial realmente é uma prova muito importante, porque ela tem esse respaldo científico da ciência, né? E aí eu gosto sempre de citar um dos grandes cientistas forenses da criminalística moderna, que é o Edmond Locard, que foi o pioneiro a fundar o primeiro laboratório de forense em Lyon, na França. Ele tem muitas publicações na área de identificação por impressão digital, né? E escreveu tratados aí sobre a criminalística, e ele falou uma coisa muito importante, que é um dos princípios basilares da criminalística, né? Que os peritos aí trabalham em cima desse princípio, que é todo contato deixa uma marca, né? Então, sempre que ocorrer um crime, ou pelo menos na grande maioria dos crimes, vai haver uma troca de marcas, troca de vestígios entre o autor do crime, o local do crime e a vítima do crime. Então, esse triângulo ali, eles vão trocar marcas, eles vão trocar vestígios, de forma que a perícia criminal, né, identificando esses vestígios, analisando esses vestígios, poderá chegar a uma conclusão para responder todas essas perguntinhas aí que eu citei para vocês e auxiliar de forma efetiva na elucidação do crime, tá? Bom, e aí, quem pode ser um perito criminal oficial, né? Um perito oficial. De acordo com a lei 12.030, né? Lá fala que o perito criminal é o perito, né, portador, né, de curso superior, né? Então, para ser perito criminal, ele precisa possuir um curso superior, e aí esse curso, né, qual tipo de curso, ele é regulamentado por cada estado, né? Como eu falei para você, o estado do Paraná, ele detalha quais são os cursos de graduação que eles aceitam, né, para que se possa pleitear o cargo de perito criminal. Aqui em Minas Gerais, né, nosso edital é mais genérico, né, bastando o candidato ter qualquer tipo de curso de graduação, ele está apto a prestar a prova para o concurso público de perito criminal. Então, o perito criminal oficial, ele precisa ser um servidor público, ele precisa prestar um concurso público, seja para a Polícia Civil ou para os órgãos periciais, né, para pleitear o cargo de perito criminal. E todo o ordenamento jurídico, né, as atividades, o regramento da atividade pericial está detalhado no Código de Processo Penal. Existe um capítulo lá dentro do Código de Processo Penal,
né, das perícias, da cadeia de custódia, etc., específico que vai normatizar a atividade do perito criminal, né? Então, se você quiser saber, né, um pouco mais aí sobre a atividade da perícia, quando ela vai atuar, o que ela tem que fazer, pode ir lá, né, nesse capítulo do Código de Processo Penal e aí ler lá, para vocês terem uma certa noção em quando a perícia deve atuar, né? E lá é muito claro, né? Sempre que houver um crime que deixar vestígios, é imprescindível a atuação da perícia criminal, né, para fazer toda essa parte de estudo de local, coleta de vestígios, né, e interpretação do local do crime para fornecer as provas materiais para as autoridades. Agora, eu só posso ser perito se eu prestar concurso público? Será que não existe uma outra categoria de perito que eu possa atuar? Sim, pode. Desde 2008, existe a figura do assistente técnico, né, no Código de Processo Penal. Ela já existia em outras áreas do direito, mas não no direito criminal. E a partir de 2008, foi incluído, né, essa figura do perito aí, não é o perito criminal oficial, mas é um perito que vai ser indicado pelas partes envolvidas ali no processo, pela vítima, pelo réu. O próprio Ministério Público pode também indicar, né, um assistente técnico. O que seria esse assistente técnico, né? Seria alguém, né, com experiência em uma determinada área, né, que vai ser contratada ali, vai ser indicada para atuar naquele caso em favor dela, né? Produzindo aí pareceres, provas, quesitando, perguntando à perícia criminal oficial, solicitando contraprovas de materiais analisados, etc., né? Então, isso, a partir de 2008, né, o assistente técnico ele passou a vigorar na legislação nacional, e a gente tem vários casos aí de repercussão nacional, onde uma das partes contratou um perito, né, um assistente técnico, para produzir um parecer a favor dela, né, para garantir os seus direitos ou esclarecer algum fato que a perícia criminal oficial, às vezes, não foi capaz de solucionar, ou até para esclarecer melhor aquela prova produzida pela perícia criminal oficial, sempre buscando, né, a verdade dos fatos, a verdade real do caso, ok? Então, e aí qualquer um pode ser assistente técnico, basta, né, ter conhecimento daquela área a qual ele vai ser instado a se posicionar, tá? Bom, eu gosto sempre de diferenciar a química forense da toxicologia forense, porque são dois laboratórios que guardam entre eles muitas familiaridades, mas existem algumas diferenças que o fazem estar em ambientes diferentes, né, distintos, em laboratórios separados, como ocorre aqui em Minas Gerais e aí também no Paraná, né, vocês viram aí, tem um laboratório de química e o laboratório de toxicologia. O laboratório de química, ele vai trabalhar com vestígios extrínsecos, ou seja, aqueles materiais coletados fora do corpo, né, dos periciados, das vítimas ou do réu, né? Então, geralmente, são aqueles materiais que vão estar localizados no local do crime, que os peritos vão ali coletar, né, encaminhar para o laboratório, ou os materiais apreendidos pelas polícias, tá? Como drogas, medicamentos, etc., tá? Então, a química forense, ela vai trabalhar com amostras não biológicas, né? Sempre que precisar de uma análise química em matriz não biológica, esse material vai ser encaminhado para o laboratório de química. Já a toxicologia forense vai trabalhar com os vestígios intrínsecos, né? Ou seja, aqueles materiais coletados dentro do corpo do periciado, que pode ser um periciado vivo ou morto, tá? E aí, quem faz essas coletas são os médicos legistas, né? Por ser uma coleta invasiva, isso não é feito no local do crime, isso é feito durante as necrópsias, tá? Ou nos IMLs, em se tratando aí de periciado vivo. E aí, uma vez coletado, isso vai ser encaminhado para o laboratório de toxicologia para processar essas matrizes biológicas, como sangue, urina, vísceras, cabelo, humor vítreo, etc. Então, é muito comum os laboratórios de toxicologia forense estarem localizados dentro do IML,
causa dessa proximidade com os legistas, e os laboratórios de química forense dentro dos institutos de criminalística, pela proximidade com os peritos criminais que lá trabalham e que vão atuar nos locais de crime coletando esses materiais, tá? Então, essa é uma diferença que eu gosto sempre de fazer, né? E, assim, o químico, o engenheiro químico, que domina mais a parte analítica, técnica, eles, apesar de poderem atuar nos dois laboratórios, né? Eu acho que na química forense eles têm uma atuação mais próxima da sua formação acadêmica, enquanto os farmacêuticos e os biomédicos, por ter essa parte mais biológica nos seus cursos, têm uma atuação bem interessante nos laboratórios de toxicologia forense, tá? Bom, aqui é um espectro, né, muito grande, um escopo de análise de um laboratório de química forense, tá? Que esse laboratório pode realizar todas essas análises, desde que ele tenha instrumentação analítica adequada, tá? E aí eu não vou falar para vocês que todos os laboratórios do Brasil fazem todas essas análises, porque são análises bem complexas, que demandam equipamentos muito sofisticados, né? Às vezes até indisponíveis nas perícias, e às vezes, muitas vezes, só disponíveis nas academias. Então, vou apenas citar, né, porque isso aí demandaria muito tempo de explicar cada uma dessas análises, depois a gente vai falar um pouco mais de algumas delas, mas, basicamente, o laboratório de química forense ele pode processar muitos vestígios diferentes e auxiliar várias outras áreas da criminalística, tá? Para os peritos que foram até o local de crime entender melhor, a partir do laudo da química forense, o que aconteceu ali, que tipo de material que ele coletou, e de forma que ele possa interpretar melhor aquela cena de crime. Então, pode-se fazer análise em documentos, para saber se ele é falsificado ou ele foi adulterado. Pode-se fazer análise, isso tudo pela química forense, tá, gente? Em medicamentos, para saber se ali naquele medicamento tem uma substância controlada, proibida, ou é um medicamento falso. Pode pesquisar um material coletado para saber se existe uma partícula de tiro ali, nas mãos, por exemplo, de um atirador, né, de um suspeito de ter atirado. Análise de explosivos e resíduos de pós-explosão, em casos de explosão de caixa eletrônico. Identificação de substâncias químicas para refinos de drogas, para síntese de drogas, como solventes, ácidos, bases. Eu mesmo, hoje, no laboratório, eu fiz isso lá na análise, né, lá no meu laboratório, identificação de solventes orgânicos e produtos químicos que estariam sendo usados para processar drogas, para síntese, né, e purificação de drogas. O exame metalográfico, que é um exame que busca revelar numerações de armas e chassis de carros que foram raspadas. As análises ambientais, em crimes ambientais de poluição de água, solos, né? A gente viu o caso de Mariana, Brumadinho, aqui em Minas Gerais. Então, essas análises foram feitas para constatar cientificamente que houve um dano ambiental. Pesquisa de acelerantes, que são solventes utilizados em casos de incêndios criminais, muito importante para o engenheiro forense que vai até esses locais de incêndio, né? Análise de microvestígios, como tintas, fibras, vidros, né, para você saber a composição desse microvestígio. Análise de combustíveis, para saber o tipo de combustível, ou se ele é adulterado ou não. Análise de bebidas alcoólicas também, né, para verificar uma possível fraude e falsificação dessa bebida. A pesquisa de agrotóxicos, né, seja em alimentos, em bebidas. Hoje mesmo, no laboratório, eu fiz uma análise dessa, né, uma análise de uma colmeia que chegou no nosso laboratório, e a suspeita é que as abelhas tinham sido mortas pelo uso ali de algum praguicida. Então, fiz essa análise, né, para tentar identificar algum fungicida, algum inseticida ali presente na colmeia. Perfil químico de drogas, para saber a composição total de uma droga e estabelecer rotas de tráfico, de que país que ela veio, né, qual a sua origem. E análise de drogas ilícitas, que é o carro-chefe da química forense, né, que é a principal demanda de um laboratório de química forense.
Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as drogas, tá? Definir e mostrar como são feitas essas análises químicas. E eu gostaria de começar conceituando o que é droga, tá? Existe o conceito acadêmico do que é droga, que a gente vê nos cursos das áreas de saúde, né? Por exemplo, curso de farmácia, mas existe o conceito jurídico de droga, que é o que o perito criminal ele utiliza, né? Então, nós temos uma legislação de droga específica, que é a Lei 11.343 de 2006, né? Ou seja, já está com aí 14 anos, né, essa lei, e ela define no seu artigo 66 que drogas são aquelas substâncias psicotrópicas, entorpecentes, precursoras, que estão ali listadas na portaria 344 de 1998 da Anvisa, né? Então, quem regula droga no Brasil é um órgão sanitário, no caso, a Anvisa, diferentemente de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, que lá é o DEA, né, o FBI, né? Então, aqui no Brasil é a Anvisa que faz o controle e a regulação das substâncias que são consideradas drogas por meio dessa portaria que foi publicada em 1998 e sempre está sendo atualizada, né? De lá para cá foram mais de 70 atualizações para a inclusão das novas drogas. Bom, e aí, para fazer a identificação dessas drogas, o que a legislação fala? Você pega lá a Lei 11.343, tá? Fala que, no seu artigo 50, que para determinar o flagrante, né, de uma apreensão de droga, basta o exame preliminar de constatação de drogas. E o que é esse exame? Esse exame é um exame mais simples, rápido, barato, fácil de execução, que pode ser feito em loco, no local ali da apreensão. Como, por exemplo, né, naquela série Aeroportos, Áreas Restritas, você vê lá o perito criminal da Polícia Federal pingando um reagente químico na droga e desenvolvendo uma cor. Né? No caso da cocaína, fica azul. O que ele está fazendo ali é um exame preliminar, um exame que é feito em campo, fora do laboratório, que ele é rápido para dar materialidade ali para o delegado de polícia poder tipificar aquela conduta no crime de porte ou tráfico de drogas. E aí a lei é taxativa. Para esse caso do flagrante, basta o laudo preliminar. Então, a gente usa os exames colorimétricos, né, os exames as reações de precipitação, né, de imunocromatografia, às vezes até um exame visual quando se trata de vegetal da maconha, que é muito característico. E fazendo essas análises, a gente já tem uma resposta ali na hora para o delegado de polícia, falando se aquele material ele comportou-se ou não como uma determinada droga, como maconha, cocaína, LSD, êxtase, né, dentre outros aí. Agora, esse material, ele vai ter que ser amostrado pelo perito criminal. Pensem bem, né? Aqui em Minas Gerais, foi ontem, me parece, eles apreenderam toneladas de maconha, né? Parece que foram 3 toneladas com um traficante, e não tem como essas 3 toneladas irem para o laboratório de química forense. Porque a segunda etapa desse procedimento é fazer um segundo laudo que a gente chama de exame definitivo de drogas. E esse exame ele é feito dentro do laboratório de química forense pelos peritos criminais que trabalham nesse laboratório. Os engenheiros químicos, os químicos, os farmacêuticos, etc. Então, não tem como eu mandar toda essa droga para o laboratório, senão separaria o laboratório, né? Imagina, 3 toneladas chegando, fora o risco de ter que transportar esse material. Então, o perito que fez o preliminar, ele amostra esse material, e aí existem protocolos internacionais de amostragem, tudo baseado em estatística, tá? E aí ele encaminha parte desse material para o laboratório de química. E aí o perito, né, ele vai receber esse material e vai processar o exame definitivo. Então, nesse exame definitivo, é um exame conclusivo, né, um exame que vai servir para falar se ali tem ou não tem uma droga, tá? Então, ele não pode ter erros. Ele tem que ser um exame específico, né, e de alta sensibilidade.
Então, para isso, a gente segue, né, as recomendações da SWG Drug, que é uma comissão de cientistas forenses do mundo todo, que publica aí protocolos para análise de drogas de abuso. E aí, um desses protocolos, eles categorizam as técnicas analíticas em 3 classes, A, B e C, sendo as de categoria A as técnicas mais específicas, né, para as drogas, as Bs de especificidade intermediária e as Cs as de especificidade, né, pior, onde, né, você tem a maior possibilidade de falsos positivos. Então, de acordo com as recomendações, né, para o exame definitivo, deve-se usar deve-se usar 2 técnicas, sendo pelo menos uma delas de categoria A, né? Então, um dos exames mais comuns, né, que a gente faz na identificação de drogas ilícitas, né, uma das técnicas mais usadas no Brasil e no mundo todo, é a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Porque as cromatografias são técnicas da categoria B e a espectrometria de massas são técnicas da categoria A. Então, você fazendo uma A e uma B, você atinge, né, o objetivo aí da norma de identificar as moléculas de forma inequívoca, tá? Aqui eu mostro para vocês uma análise de um pó branco, né, que chegou lá no nosso laboratório. Quando se trata de pó branco, a suspeita maior se recai para a cocaína, mas não necessariamente, né? Isso aí pode ser vários outros tipos de drogas, medicamentos, cianeto, adulterantes de droga, etc., cafeína, suplementos, etc. Então, nesse caso, foram feitos vários testes de categoria C, que são aqueles de menor especificidade, como, por exemplo, o teste de Scott para cocaína, que reagiu positivamente, o teste de Meyer, que também reagiu positivamente, e o teste de imunocromatografia, que também reagiu positivamente, tá? Depois foi feito um teste de categoria B, que foi aí a cromatografia em camada delgada, né? Também identificando a cocaína aí pela revelação, o Dragendorf, e a identificação pelo RF do analito. Aqui, do lado direito, eu tenho a cromatografia gasosa, que também é uma técnica analítica de categoria B, tá? Onde foi identificado a cocaína e outros adulterantes presentes aí na droga, né? Mais 4 adulterantes aí, muito comuns de estar presentes na droga de rua, que foram identificados pelos seus tempos de retenção, e usamos também a espectrometria de massas, né? Que é uma técnica de categoria A, para você identificar de forma inequívoca a sua molécula, né? Então, a espectrometria de massas, ela utiliza espectros de massas, né? Cada molécula tem os seus espectros de massas característicos, é como se fosse uma impressão digital química da molécula, e aí você confronta o espectro de massa do seu analito, né? Do pico ali cromatográfico, que saiu na sua análise, com o espectro de massa de um banco de dados que o equipamento tem, né? E aí, se você tiver um match, né, uma similaridade muito alta, você pode identificar aquela molécula, né, conforme foi identificado aí no slide, né, onde em cima a gente tem o espectro de massas da cafeína, depois da lidocaína, depois do levamisol, e embaixo aqui o espectro de massas da cocaína, tá? Então, vejam que os espectros são diferentes entre uma droga e outra, de forma que a gente consegue identificar as moléculas de uma forma inequívoca, sem erro, tá? E aí esse laudo definitivo, ele segue para o judiciário, para que o juiz possa sentenciar aquele indivíduo, né, numa sentença de culpabilidade, se ele realmente estivesse portando uma droga ilícita, e isso a gente informa no nosso laudo, né, se aquela substância, aquela molécula que a gente identificou, ela está listada ou não na portaria 344, estando listado, ela é considerada como droga, e aí você dá a materialidade ali para o juiz julgar aquele caso e sentenciar aquela pessoa, e aí a pena e o tipo penal, quem vai definir é ele, não cabe a gente fazer essa definição em termos jurídicos. Nosso papel é a identificação química daquele material, tá? Nós temos aí um grande desafio, né, atualmente, nos últimos anos, que são essas novas drogas que vêm surgindo no mercado, as drogas sintéticas,
nas suas diversas preparações, formas, e então o químico forense tem que estar muito atento a essas novas formas de preparação das drogas, e a gente, né, acompanha os relatórios europeus, norte-americanos, que eles publicam anualmente sobre apreensões de drogas, porque fatalmente essas drogas que são identificadas lá, uma hora elas vêm aqui para o Brasil. Então, a gente tem catinonas sintéticas, canabinoides sintéticos, triptaminas, opioides sintéticos. Mais de 900 novas drogas já foram identificadas no mundo desde 2009 para cá. Isso dá uma média aí de mais de uma droga nova por semana, né, sendo identificada, né, identificada pelos laboratórios forenses mundiais. Tá? E essas drogas, elas podem estar o quê? Impregnadas em papéis como esses aqui, né, que aparentemente não é nada, mas já foram apreendidos lá em São Paulo, papéis em presídios que, após análise, identificaram canabinoides sintéticos, em ervas como essas aqui, que aparentemente poderiam ser maconha, mas são canabinoides sintéticos ali impregnados, que é muito mais potente que o THC da maconha, em balas, confeitos, em selos de papel, né, em comprimidos, então as possibilidades, em cristais, né, em líquidos, né, LSD líquido, por exemplo, é comum a apreensão. Então, assim, a gente precisa saber das formas de uso, de preparação, e a gente precisa ter os métodos analíticos no laboratório prontos para quando chegar esse material, essas análises serem realizadas e a gente conseguir identificar essas diversas moléculas que muitas vezes são muito semelhantes entre elas, né? A única diferença é um átomo ali, um cloro que é substituído por um iodo ou por um bromo, etc. Então, isso vai necessitar do laboratório ter equipamentos aí bem sofisticados, capazes de distinguir essas pequenas modificações na molécula, tá? A pesquisa de venenos, realmente, ela é, né, uma das análises também muito requisitadas pelos químicos forenses. Eu, particularmente, eu gosto muito de fazer essas análises, né? Como eu falei para vocês, hoje eu recebi 2 colmeias de mel no laboratório. Pela primeira vez, nunca tinha feito análise nessa matriz, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, cada dia no laboratório é uma matriz nova que chega, em uma amostra, né? Lógico que quando se trata de drogas, elas têm uma semelhança, mas em termos de alimento, de bebidas, né? Cada amostra tem a sua particularidade. E aí, muitas vezes, você não sabe o que você está buscando naquela matriz, né? Igual chegou lá a colmeia pedindo para se tinha alguma substância tóxica ali. E a gente sabe, de acordo com os conhecimentos toxicológicos de Paracelsus, lá do século XVI, tudo pode ser tóxico, tudo pode ser veneno. Basta, né, a dose, a exposição ser inadequada, que é uma substância aparentemente inócua, pode envenenar uma pessoa. Tá? Então, você precisa aplicar os seus conhecimentos da química nessas matrizes, né? Saber fazer um bom preparo de amostra, uma boa extração, para você conseguir identificar pelas cromatografias, tá? Então, nesse caso, quando se chega um alimento, principalmente quando é um alimento muito complexo, como, por exemplo, esses doces aqui, que são de maconha, né? Que eles chamam aí de brisadeiros, né? Bombons aí com canabinoides, ou o próprio mel que eu analisei no laboratório, eles têm muitos interferentes, seja carboidratos, gorduras, proteínas, etc. Né? Então, você precisa fazer um bom preparo dessa amostra. O que é o preparo da amostra? É você conseguir extrair o analito, o agente tóxico ali da sua matriz, sem extrair os interferentes, né? Porque se você extrair muitos interferentes, o seu cromatograma ele vai estar todo poluído, com vários picos, e você não vai identificar a sua substância, né? Então, você utiliza, né, os conhecimentos aí, e onde que eu busco esses conhecimentos? Literatura científica, né? Os artigos, nos livros de preparo de amostra, para utilizar um preparo de amostra mais adequado para aquele caso específico ali, né? Então, né, a gente pode trabalhar, por exemplo, com o Quetchers, que é um método multiresíduo de extração de agrotóxicos, que ele é usado no contexto da análise em alimentos, né, para monitorar agrotóxicos em alimentos, mas ele pode ser usado no contexto forense também, e a gente usa. É um método que eu uso bastante, porque ele faz um clean-up bem interessante, uma limpeza bem interessante da matriz,
gerando extratos, no final, muito limpos, de forma que você tem, né, análises mais fáceis de serem interpretadas e facilita a identificação do seu composto químico, tá? Então, aqui é um exemplo, né, prático, né, uma comida que chegou no laboratório, isso é muito comum, né, chegar uma panela, né, de arroz, feijão, carne, etc., né? Então, tudo que pode ter relação com aquele envenenamento, o perito criminal ele vai coletar, né, e ele vai encaminhar para a química forense. E aí ele vai falar assim, ó, vê se tem alguma substância tóxica aí. Então, nós precisaremos aí utilizar um preparo de amostra adequado para chegar no extrato final limpo, rico em analito e pobre em interferentes. Porque se a gente não fizer isso, o que a gente vai ter? Um cromatograma muito poluído, né? Seja um cromatograma feito num CG ou num HPLC, onde você vai ter muito pico dos interferentes da matriz e que vão mascarar o agente tóxico. E aí, às vezes, você vai liberar um falso negativo. Se você faz um bom preparo de amostra, né, e aí você vai precisar dos conhecimentos da química básica, química analítica, físico-química, tá? Você tem um cromatograma muito limpo, né, com um pico sobressalente do seu analito, de forma que você identifica ele de uma forma mais rápida, né, mais simples e sem sujar o seu equipamento, evitando que você tenha que parar o equipamento para fazer manutenções, limpezas, etc. Nesse caso, então, o material tinha o quê? O carbofuran, que é um agrotóxico da classe dos carbamatos, né, muito tóxico. Ele é chamado de chumbinho também, está muito presente no chumbinho, né, e ele tem uma alta letalidade, e isso fez com que a Anvisa, né, ela abolisse o uso do carbofurano desde 2017, porque ele estava sendo muito utilizado em casos de suicídio e homicídio, tá? Então, mas ainda a gente identifica muito o carbofurano, entre outros carbamatos aí presentes, né, no chumbinho, que é vendido ainda de forma ilegal no nosso país. Uma outra análise que se faz no laboratório de química é o residuográfico, né? O residuográfico, de vez em quando, vocês veem na mídia falar sobre ele, sempre que há um crime com uso de arma de fogo, há necessidade, né, de se fazer uma análise residuográfica para saber se naquele suspeito ali que efetuou o tiro, seja um caso de homicídio ou suicídio, a gente encontra nas mãos da pessoa partículas de tiro, né, ou seja, partículas originadas da combustão ali da munição, né, e aí as pessoas acham que o marcador do tiro nas mãos é a pólvora, mas na verdade não é. São os metais que estão presentes ali na espoleta ali da munição, né? São 3 metais, o chumbo, o bário e o antimônio, que quando a pessoa atira, esses metais ficam impregnados na sua mão, e aí a gente utiliza, né, uns stubs, que são esses coletores, e pressionamos na mão da pessoa, e aí eles vão aderir àqueles metais, a gente leva isso para um equipamento, existem várias técnicas que dá para fazer essa análise, mas a padrão ouro mundial que se preconiza é a microscopia eletrônica com detector de raio-x acoplado à espectroscopia de energia dispersiva, né? Ou seja, o MEV-EDS. Essa é a técnica padrão ouro no mundo, né, que se preconiza, porém, nem todas as perícias possuem esse equipamento. Na verdade, eu acredito, né, deve ter 3 laboratórios da polícia no Brasil que possuem, né, esse equipamento, porque ele é muito caro, ele precisa de toda uma infraestrutura, né, para você instalar e manter esse equipamento, porque é um equipamento que ele vai te permitir visualizar a partícula do tiro, né? Então, aqui embaixo eu estou mostrando uma imagem tirada da revista Forensic Science International, onde o equipamento ele identificou, e essa identificação ela é automática pelo próprio software, tá? Onde te mostra mesmo uma partícula que ela é de tiro. Por que eu sei que ela é de tiro? Porque ela tem essa característica esferoidal e ela tem os 3 metais fundidos nela, que é o chumbo, o bário e o antimônio. Então, se ela tem os 3 metais fundidos, com certeza ela veio de um disparo de arma de fogo, né? Então, pronto, a nossa atuação é aí, a gente fala para o delegado se tem ou não tem partículas de tiro na mão daquela pessoa.
cabendo a ele interpretar o caso e falar no inquérito se realmente foi a pessoa que atirou ou não que possuía essa partícula de tiro nas suas mãos, porque ele vai ter que usar outras provas, outras perícias para chegar nessa conclusão, tá? E aí a parte também de bebidas, né, que está sendo muito demandado atualmente no nosso laboratório, né? Então, em muitas festas, são comercializadas, às vezes, bebidas de procedência duvidosa, ou essas bebidas são feitas em locais inapropriados, que não tem alvarás, e aí sem notas fiscais. Então, esse material é apreendido, né? Essas bebidas geralmente são mais caras, né? As destiladas são as principais alvos de adulterações e falsificações, pelo valor econômico agregado a elas. Então, eles apreendem essas bebidas, como uísque, gin, tequila, vodka, etc., mandam para o nosso laboratório e eles querem saber se aquela bebida ela tem algum elemento ali de falsificação ou de adulteração, porque se tiver, cai no artigo 272, né, do Código Penal, que tem uma pena grande, né, para quem falsifica ou altera a composição química de produtos alimentícios, inclusive bebidas alcoólicas, né, diminuindo o valor, né, nutritivo desses alimentos, né, e a composição química das bebidas. Então, a gente faz várias análises nessas bebidas, análises físico-químicas de teor de álcool, condutividade, pH, extrato seco, teor de cinzas. A gente usamos equipamentos como espectroscopia no infravermelho, cromatografia gasosa, saber os voláteis, né, desses materiais, se a bebida tem metanol, se não tem. E aí depois a gente compara todos esses, né, dados analíticos com um material de referência, né, com uma bebida autêntica, que tem a sua assinatura química já definida, fazemos essa comparação para verificar alguma incompatibilidade e, assim, laudar isso, né, e informar para o delegado que aquela bebida, né, não se trata de um material autêntico. Então, baseado nesse resultado, ele tem ali a prova científica, material, para ele imputar ali o crime, por exemplo, né, de adulteração de bebida alcoólica que está lá no Código Penal, né? Então, por exemplo, esse é um exemplo de um material que chegou no laboratório, foram mais de 20 garrafas, né, de bebidas destiladas que eu analisei. A quantificação de etanol foi feita por cromatografia gasosa, utilizando uma técnica que a gente chama de headspace, né, onde a gente pega o líquido, aquece ele, evapora o álcool, e aí a gente injeta no cromatógrafo apenas a fase vapor, né, que vai conter o álcool. Então, no cromatograma, a gente só vê o pico do etanol, e de forma que, fazendo uma curva de calibração, a gente consegue chegar na concentração daquela bebida. E aí existe, né, na legislação, as concentrações que aquela bebida pode ter, por exemplo, o uísque de 38% a 54%, estando fora dessa concentração, já é um indício muito grande, né, de alguma adulteração ali naquela bebida, tá? Então, em cima aqui a cromatografia gasosa e embaixo aqui o espectro de massas do etanol, né, para a gente identificar a molécula, né, aquele espectro de massa característico do solvente, tá? Bom, finalizando, tá? Eu gostaria de deixar, então, aí algumas referências bibliográficas para quem quiser pesquisar mais, ler sobre a química forense ou a toxicologia forense também, que tem muita proximidade com a química. Todos esses livros aí vocês conseguem pela internet, no site da editora Milênio, que tem muito livro de ciências forenses. Alguns desses livros eu sou colaborador. Esse de toxicologia forense aqui embaixo, quinta edição, teoria e prática, foi escrito pelos peritos criminais do meu laboratório e do laboratório de toxicologia forense do ML aqui de Belo Horizonte. Então, aborda tanto a parte de drogas, toxicológica, né, a parte toxicológica das drogas, quanto a parte analítica dos métodos de identificação dessas drogas em matrizes biológicas e não biológicas. Então, é um livro bem completo, tá? Eu sempre gosto, né, de indicá-lo para os meus alunos e quem for prestar o concurso público.
A revista Criminalística e Medicina Legal, tá? Que tem o site delas, tem o Instagram delas, né? O site é o revistacml.com.br e o Instagram é o @revistacml. Tá? Vocês também podem acompanhar muitas informações bem interessantes sobre ciências forenses, tá? Podem mandar trabalhos, né, artigos para publicação. Aqui eu gostaria de deixar três eventos científicos que teremos nos próximos meses e no próximo ano, tá? Então, em novembro, nós teremos o Encontro Nacional de Química Forense, que esse ano vai ser online, tá? Então, todos podem participar, vale a pena, porque é um evento científico muito legal, com muita informação acadêmica, científica, com peritos criminais, com peritos dos Estados Unidos, né? Com mini cursos. Então, eu vou dar, junto com alguns peritos criminais, um mini curso sobre química e toxicologia forense, né? Eu vou participar, né, dando também uma palestra no evento. Então, é um evento, assim, muito interessante. Para quem gosta de ciências forenses, especificamente da química forense, é o melhor evento que a gente tem no Brasil, tá? De química forense. Então, até dia 30, inscrição com desconto, tá? Então, não deixem de visitar o site e o Instagram deles, que é o ENCFOR. E ano que vem, né, teremos 2 eventos bem interessantes, que é o Congresso Brasileiro de Toxicologia, em Camboriú, esse vai ser presencial, tá? Que também temos bastante programação analítica, né? E o Interforensics, que é o maior evento de ciências forenses da América Latina, que vai ocorrer em Curitiba, em junho. Também vale a pena participar, vem grandes nomes da perícia criminal do mundo para palestrar aqui no Brasil, tá? Então, fica a dica aí desses 3 eventos para vocês participarem. Quem for, com certeza irá encontrar comigo nesses eventos aí, tá bom? Então, gostaria de agradecer novamente o convite, né, da organização do evento. É um prazer estar aqui falando para estudantes, né, aí do Paraná. Nós estamos longe, né, geograficamente, mas tecnologicamente estamos muito próximos. Deixo aí as instituições a qual eu sou membro, quem quiser depois entrar no site das instituições, se filiar a alguma delas, vocês conseguem descontos nesses congressos, né, para participar, vale a pena. Então, é a Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, a Academia Brasileira de Ciências Forenses, a Sociedade Brasileira de Toxicologia, a Associação Internacional de Toxicologistas Forenses e a Aliança Internacional de Toxicologistas Clínicos e Forenses, que são as instituições a qual eu sou membro, e eu gosto de divulgar, porque são instituições que ajudam no desenvolvimento das ciências forenses no Brasil e no mundo afora, tá? Tá aí o meu Instagram, novamente, aguardo vocês lá, né? Vamos ver se a gente bate os 11 mil de seguidores lá no Instagram. Vai ser um prazer, né, receber as mensagens de vocês. Quem quiser, né, bateu foto aí da apresentação, quiser me marcar, que eu reposto lá no meu Instagram, tá? Vai ser um grande prazer ter esse contato com vocês. O QR Code aí no slide leva de vocês direto para o Instagram da Revista de Criminalística e Medicina Legal, tá bom? Então, muito obrigado novamente, tá? Foi uma satisfação participar do evento de vocês. Pronto. Eu agradeço novamente, professor Pablo. Quero parabenizá-lo pela brilhante explanação. Um assunto muito interessante, muito relevante. Nós tivemos muitos elogios no chat, então, parabéns. Obrigado. E vamos abrir para as perguntas, então. Só um minutinho. Só um minutinho. Camila, vocês vão postar as perguntas aqui na tela ou eu devo ler? Ok. Ao coletar vestígios em uma cena de crime, é mais complexo fazer uso de um espectrômetro de massa, preparo da amostra ou análise dos resultados?
Bom, tudo tem a sua complexidade, né? Não adianta você ter um equipamento de última geração, como um espectrômetro de massas, mas não fazer o básico, que é uma coleta adequada de um vestígio, né? Por isso que no Código de Processo Penal, né, ele fala que toda coleta de vestígio ela deve ser feita preferencialmente pelo perito criminal. Porque se você já coleta errado, a sua análise ela não vai servir para nada. Né? Então, a gente precisa ter o que a gente chama de cadeia de custódia, que é todo aquele procedimento que vai garantir a integridade do vestígio. E quem que sabe coletar é o perito criminal, porque ele passou por uma academia de polícia, de perícia, que ensinou para ele como cada vestígio deve ser coletado. Tá? Logicamente, a fase de preparo de amostra também ela é muito importante, né? Porque se você não conseguir extrair o seu agente químico ali, você não vai identificar. E uma vez extraído, você precisa também da etapa analítica ali, do equipamento, para conseguir aquele nível de sensibilidade e de especificidade para fazer a análise, né? Então, é um conjunto de procedimentos, um agregando valor ao outro, tá? Então, eu colocaria todos no mesmo patamar de importância. Perfeito. Agora a pergunta da Samantha. A perícia também analisa crimes ou desastres ambientais e provavelmente drogas em estação de tratamento de esgoto? Tá, a perícia sempre vai atuar quando houver crime. Se não está apurando um crime, a perícia criminal oficial ela não atua, tá? Então, se aquele dano ambiental ele gerou um crime, né? Ele está lá aqui e o dano ambiental está contemplado, né? No nosso Código Florestal, por exemplo, de crimes ambientais, com certeza a perícia vai atuar, tá? Porque precisa de uma comprovação, de uma prova material ali que aquele rio foi poluído, que aqueles peixes, né, estão envenenados, que aquele solo, né, está contaminado, e para isso, para você provar isso, você vai precisar de uma análise química, tá? Então, em danos ambientais, a perícia, sim, ela é chamada, e aí pode atuar o setor de meio ambiente, que é um setor de perícias externas, para fazer essa valoração do dano ambiental, o setor de engenharia, se houver, por exemplo, no caso aqui, né, das barragens, que houve o rompimento de Mariana e Brumadinho, para saber a causa desse rompimento, e tem o setor de química para fazer essas análises nessas matrizes ambientais, para identificar qual que é o agente ali contaminante, tá? Então, são várias perícias atuando aí. Em termos de drogas em esgoto, é uma questão mais de sanitária, vamos falar assim, tá? De você monitorar, é um indicador epidemiológico de consumo de droga que pode nortear políticas públicas. Então, não necessariamente a perícia que vai fazer isso. As próprias universidades, academias, elas podem fazer isso, como, por exemplo, em Brasília, né? Existe um grupo de pesquisas lá da UNB que já fazem essas análises em esgoto, né? Tem, inclusive, trabalhos publicados, vários trabalhos publicados, monitorando, principalmente cocaína, no esgoto lá do Distrito Federal, em parceria com a Polícia Federal. Tá? Então, depende muito de qual que é a finalidade. Se é uma finalidade epidemiológica, para você estimar consumo de drogas naquela população, não é a perícia que vai fazer, né? Não é papel da perícia. Pode ser de pesquisadores, de universidades, que vão fornecer esses dados para o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, para implementar políticas públicas, tá? Perfeito. Vamos à próxima pergunta da Luana. Quando se trata de determinação de compostos químicos por cromatografia gasosa MS-MS, é possível avaliar, além da presença da molécula, também a pureza do composto na amostra? Sim, claro. As técnicas cromatográficas, principalmente CG e HPLC, elas são técnicas de identificação e quantificação, né? Então, sempre que você precisar quantificar algo, né, saber a pureza de uma droga, de um medicamento, de um material, a cromatografia ela pode ser usada, ela deve ser usada, porque é uma das técnicas, né, de maior precisão e exatidão analítica. Então, quando se trata de drogas, né, drogas ilícitas, a legislação
ela não exige a identificação da pureza da droga. Então, isso não altera a dosimetria da pena. O que é isso? Se a pessoa está vendendo uma droga com a pureza maior ou menor, isso não vai influenciar na pena dela. O que a gente precisa saber é se naquele material que ela está vendendo ali, ou está portando, tem droga. Se está mais puro ou menos puro, isso não vai impactar na sentença para ela. Por isso que as análises da química em drogas, na sua maioria das vezes, são análises qualitativas. A gente quer saber se tem ou não tem a droga ali, tá? Determinar a pureza não vai auxiliar, né, não vai dar materialidade na punição daquele indivíduo, porque a lei não distingue, né, o porte ou a venda de drogas de maior pureza ou de menor pureza. Mas em alguns casos, né, se você quiser saber se aquele medicamento é um medicamento adulterado, falsificado, e há necessidade de fazer a pureza daquele princípio ativo, aí sim a técnica analítica mais recomendada seria ou cromatografia gasosa ou a cromatografia líquida. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta, também da Luana. Em análises cromatográficas, amostras que não são preparadas adequadamente, é possível gerar resultado falso negativo? Sim, claro. Sim. Por exemplo, vamos pegar aqui o mel que eu fiz lá hoje no laboratório, né? Eu fiz um determinado preparo de amostra, utilizei uma extração com solvente orgânico. Se aquele inseticida ali que está presente, ele não for solúvel no solvente orgânico que eu usei, eu não vou conseguir extrair ele. E aí, quando eu for analisar por cromatografia gasosa com massas, cromatografia líquida com massas, eu não vou enxergar nada, porque aquele preparo de amostra ali não foi adequado para aquela substância que estava presente no mel. Então, assim, se eu tiver um resultado negativo nas minhas análises, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um preparo de amostra diferente, para extrair compostos de polaridade diferente, de estruturas químicas diferentes. Esse é o grande desafio na química forense, a gente pesquisa o que a gente não sabe, que tem na amostra. Né? Eu não sei, até a mínima noção que poderia ter ali, né? Qual tipo de agrotóxico, qual substância. Então, a gente tem que, né? Logicamente, a gente tem uma certa experiência do que funciona, do que não funciona, né? Mas a gente tem que trabalhar com métodos de extrações mais amplos para tentar pegar o máximo de substâncias possível. E aí a gente vai precisar das cromatografias, né? Tanto a gasosa e a líquida, para você conseguir identificar o maior número possível de substâncias que possam estar na sua amostra. Porque nem todas as substâncias são detectáveis por cromatografia gasosa, e nem todas por cromatografia líquida. Então, você precisa das duas para complementar. Perfeito. Caroline, qual o tipo de ocorrência perícia apresenta maior demanda atualmente? Existe uma tendência ou perfil mais comum? Olha, saiu uma publicação agora, inclusive saiu no Fantástico, né, desse domingo, que foi pelo Instituto Sou da Paz, mostrando aí alguns dados, né, da segurança pública brasileira, e tem um gráfico lá, até cheguei a publicar isso no meu Instagram, que em 2018, 44% da população carcerária no Brasil, a nossa população hoje é a terceira maior do mundo, com mais de 800 mil pessoas, né, no sistema carcerário, 44% são presos por crimes contra o patrimônio. Então, com certeza, as perícias de patrimônio, que são aquelas, né, quando se furta uma casa, tem um roubo, um dano a algum imóvel, essas perícias são as mais requisitadas, porque elas, né, de acordo com esse dado, a maioria das pessoas que estão presas lá, né, elas estão presas por um crime de patrimônio. E aí, né, se elas estão presas, eu acredito que houve ali uma perícia, né, pelo setor de crimes contra o patrimônio, que auxiliou, né, na prisão dessas pessoas. Em segundo local, são crimes contra drogas. 28% das pessoas que estão presas no sistema carcerário brasileiro
elas foram presas por envolvimento com drogas. Ou seja, né, até o meu post foi o seguinte, os exames da química forense, né, eles são responsáveis por 28% das prisões no Brasil. Então, assim, a análise de drogas é uma demanda, né, muito grande, crescente, né, a gente vê ao longo dos anos. Os indicadores de uso de drogas no mundo mostram, né, acabou de ser publicado o relatório europeu de drogas. Nunca, né, a gente teve um consumo tão grande de drogas lá na Europa, as purezas das drogas estão muito elevadas, então, com certeza, né, os exames em drogas de abuso são um dos principais laudos, né, periciais que são executados dentro da criminalística, né, e eles são um dos principais que condenam as pessoas. Então, a gente tem, né, uma responsabilidade muito grande, porque são laudos que, sem o laudo pericial para confirmar que aquele material é droga ou não, não tem como prender a pessoa, né? Então, é só a perícia ali, a análise química mostrando que aquele material ali é droga, que você tem a prova ali para o delegado e para o juiz sentenciar a pessoa. Sem o laudo pericial, tem como uma pessoa falar que aquele material é droga, né? Visualmente, não tem como isso. Você precisa provar cientificamente, por uma análise química, que naquele pó branco ali eu tenho a cocaína, aquela erva tem a maconha, etc., para que tenha a sentença, né? Camila. Não, a pergunta é da professora Maria Tereza. A Polícia Civil faz análise de metabólitos e drogas ilícitas no esgoto sanitário em estações de tratamento de esgoto para monitorar o consumo em determinadas regiões? É aquilo que eu falei, né? Que eu tinha abordado antes, assim, não, porque isso aí não é crime, né? Esse tipo de análise não está relacionado com crime, porém, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele está com um projeto para ser lançado, que é um projeto que chama, acho que, Coacina, tá? Que está relacionado ao deus do esgoto, lá da antiguidade, para que se comece a fazer essas análises, tá? Para monitorar o consumo de drogas no Brasil. E não necessariamente essas análises vão ser feitas pelas perícias, acredito que sejam feitas pelas universidades, que poderão ter parcerias com as polícias, mas não é uma análise que a perícia, né, a polícia é obrigada a fazer, porque não se trata de crime ali, né, a presença da droga no esgoto, mas sim para você monitorar o consumo e implementar políticas públicas, né, e pode, logicamente, auxiliar a investigação policial, tá? A você saber locais, né, de uso ou de tráfico de drogas, etc., pode auxiliar, sim, a investigação policial, mas hoje quem faz, né, mais essa análise é a Polícia Federal em parceria com a UNB, em Brasília. Tá? É uma área bem interessante para as universidades, né? Explorarem, fazer essas parcerias no futuro. Sim, lá fora, na Europa, e principalmente na Europa, eles têm uma rede lá, né, de laboratórios que fazem o monitoramento das cidades europeias. E eles são publicados relatórios anualmente para verificar o que aumentou, o que diminuiu. Então, lá eles têm esse programa sistemático de monitoramento das cidades europeias. E aqui no Brasil a gente ainda não tem, mas é uma ideia do Ministério da Justiça implementar. Muito interessante. Podemos seguir com as perguntas? Como é que está o seu tempo? Podemos, a gente ainda tem uns minutinhos. Tá bem. Então, vamos lá. João Vitor. Como a justiça costuma proceder no caso de drogas sintéticas novas, que não constam na lista de substâncias consideradas drogas? Quando a gente identifica uma nova substância, né, que a gente chama de nova substância psicoativa, a gente informa isso para a Anvisa, tá? A Anvisa tem lá um grupo técnico que trabalha com essa parte de drogas sintéticas, e aí eles vão avaliar se essa substância ela deve ou não entrar na portaria 344. E aí nosso papel é identificar, informar para a Anvisa, e aí através desse grupo técnico eles vão verificar a viabilidade de essa substância ser listada e aí passar a ser considerada droga no Brasil.
Perfeito. Até porque, como você mencionou antes, muitas dessas drogas sintéticas são desenvolvidas na Europa, em outros países antes, né? E vocês vão acompanhando isso, na verdade. Sim, é igual a questão dos canabinoides sintéticos. O Brasil não tem uma casuística muito grande. A gente já identificou alguns canabinoides sintéticos aqui, em selos, principalmente, tipo LSD, mas nada comparado ao que ocorre nos Estados Unidos, né, e alguns países europeus. Lá eles têm muito mais canabinoide sintético. Mas a gente sabe que a qualquer momento essas drogas elas podem aparecer em algum tipo de amostra aqui, né? Então a gente precisa estar preparado, né, com os métodos, e quando essa droga aportar aqui, a gente tem essa condição de identificação dessa substância. Perfeito. A pergunta do Manuel. Quais as principais técnicas empregadas para estimar o intervalo de pós-mortem? A análise do humor vítreo pode ser usada para essa finalidade? Poder pode, né? Aí sai da minha área da química forense, né? Mas eu até cheguei a publicar um trabalho sobre isso, colaboração com outros pesquisadores aqui, que é a área da entomologia forense, tá? Esse ano a gente publicou um trabalho na Revista Brasileira de Criminalística, exatamente mostrando como determinar tempo de morte pela entomologia forense. Então, o Brasil ele tem poucos laboratórios de entomologia forense, mas é uma área ainda em desenvolvimento aqui no Brasil, e quando você tem corpos em estado de putrefação muito avançado, você não consegue prever o tempo de morte pelas as modificações no cadáver, né? Modificações macroscópicas, tipo rigidez cadavérica, temperatura, manchas abdominais, etc. Então, a gente usa os insetos que estão colonizando ali o cadáver, e aí a gente coleta esses insetos, identifica a espécie, e aí verifica a temperatura ambiental nos dias anteriores da morte, e aí a gente faz um cálculo matemático e chega nesse intervalo pós-mortem mínimo. Tá? Então, ele é uma metodologia muito mais precisa do que você utilizar esses outros marcadores, né, como, por exemplo, verificar a rigidez cadavérica, o estado de decomposição do corpo, etc. Então, hoje já temos alguns estados no Brasil que têm laboratórios de entomologia forense, como Rio de Janeiro, a Paraíba, o Amapá, Brasília, né, São Paulo, que eles vão usar os insetos ali, as larvas necrófagas que estão colonizando o cadáver para estimar se a pessoa está morta 10, 15, 20 dias. Muito interessante. Próxima pergunta da Jéssica. Além da obrigatoriedade do curso superior para exercer o cargo de perito, há abertura na perícia criminal para os cursos técnicos também? Então, alguns editais, inclusive do Paraná, eles têm cargo para auxiliar de perícia, né? Auxiliar de perito, auxiliar de legista. Então, eu acredito que, nesse caso, eles devam aceitar cursos técnicos. Mas, para ser perito criminal, precisa ter o curso de graduação, né? Eu sei que alguns cursos tecnológicos, né, eles são reconhecidos pelo MEC, e aí precisa saber, né, se esse curso aí, ele é considerado aí como se fosse um curso compatível com o de graduação. Aí vai precisar ver o edital ali do Estado, como que ele considera aquele curso específico, tá? E aí é muito particular de cada edital. Sim. Estagiários vocês chegam a receber? A gente tem um programa aqui no nosso laboratório, a gente recebe estagiários de diversas universidades, desde que a universidade tenha um convênio com a Polícia Civil. Então, os alunos, eles ficam um semestre com a gente, é um estágio curricular, e onde eles auxiliam, né, no desenvolvimento de métodos, validação, elaboração de protocolos, POPs, e muitos, inclusive, fazem os seus trabalhos de conclusão de curso com a gente. Interessante, né? Aqui no Paraná, na UFR, nós temos convênio
a polícia prestágio, né? Tem polícia não, desculpa, com o Instituto de Criminalística. Aqui a gente tem uma parceria muito forte, né, com as universidades. A gente sempre está recebendo alunos de mestrado, doutorado. Acabou de sair, né, um edital da CAPES, né, para a área forense. Então, a gente sempre mantém esse contato direto com as universidades e com os estagiários também, porque a gente acredita que a gente tem um papel muito importante na formação acadêmica desses alunos, né? A gente precisa formar recursos humanos em ciências forenses no Brasil. A gente precisa estimular as pessoas a se interessarem pela área, a se tornarem peritos criminais, né? Então, a gente acredita nisso e por isso que a gente fomenta os estágios e as pesquisas. Acho que a prof. Marlene caiu, mas deixa eu ver. Mais alguma pergunta por enquanto? Aqui. Em análises cromatográficas líquidas ou gasosas, qual a mais ideal para identificar produtos agrotóxicos nos alimentos? As duas, né? Você vai ter que trabalhar com as duas, porque tem agrotóxicos que são identificados melhor por cromatografia gasosa, mas tem agrotóxicos que não são voláteis, não são termoestáveis, como, por exemplo, glifosato. Você não vai conseguir analisar glifosato por cromatografia gasosa. Então, você vai ter que ir para a cromatografia líquida, tá? Então, depende muito do tipo de agrotóxico. O próprio chumbinho, né, o aldicarb, ele se degrada em cromatografia gasosa. Então, você vai ter que fazer por HPLC. Então, o ideal é sempre, se você não sabe o que você está buscando, analisar pelas duas técnicas. Entendi. Ó, a prof. voltou. Nós estamos escutando. Me desculpe, essas questões tecnológicas ao vivo, assim. É comum, isso é normal, cair. Não tem o que fazer, mas sabe, esse é um evento, na verdade, preparado pelos alunos, né? E eles estão super bem preparados, assim, para fazer esse papel de substituir o mediador e cuidar do chat, então eles são muito competentes nisso. Eles são melhores que a gente nesse Exato, serviço. Com certeza. Muito melhor. Melhores que eu, com certeza. Com certeza, melhores que a gente. Mais alguma pergunta, Camila? Encerramos? Bom, eu preciso agradecer novamente pela sua presença. Nós sabemos que você é uma pessoa muito requisitada, né? Muito renomada no Brasil, muito requisitada para palestras, então, para a gente foi uma honra recebê-lo. E nós esperamos realmente que seja possível, no futuro, recebê-lo presencialmente no evento, né? Eu já vi que vai ter esse congresso, acho que é um congresso aqui em Curitiba no final do ano, não é? Ano que vem. Ano que vem, isso, e quem sabe acontecem outras parcerias. Muito obrigada, professor.